Boa noite a todos. Que Jesus encontre os nossos corações em condições de receber as suas bênçãos. Que nós sejamos dignos das bênçãos de Jesus. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos a Jesus pelos exemplos, pelos ensinamentos. Agradecemos a união das Sociedades Espíritas de Ilha Solteira e agradecemos também a diretoria do grupo da Fraternidade Espírita José Xavier por nos aceitar aqui. E claro, agradecemos a cada um de vocês, encarnados e desencarnados, pela tolerância, pela paciência, pela concordância em conversarmos hoje. Nós trouxemos esse tema, o sentimento e a felicidade. E eu pergunto para vocês, tem algo a ver o sentimento com a felicidade? Quem acha que não tem nada a ver, levanta a mão. Quem concorda que tem algo a ver, permaneça como estão. Então, eu queria mostrar para vocês que nós tiramos desse livro Semeador em Novos Tempos, que é Francisco Cândido Xavier com Emmanuel. Ele diz assim: o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. Nós vamos observar que no início a criatura tem instintos. E um dos instintos é preservação do indivíduo. Ele não quer morrer. Segundo instinto, preservação da espécie. As mamães cuidam bem dos seus filhinhos. E o terceiro instinto, muito forte, é o instinto de reprodução, ou perpetuação da espécie, em que nós vamos observar brigas no reino animal e algumas brigas no reino hominal também. Mais à frente, a criatura humana tem sensações. E mais evoluída, a criatura humana tem sentimentos. E é disso que nós queremos conversar hoje. Sentimentos. O sentimento é o chefe. É o patrão. É o que nos inspira. Tudo tem origem no sentimento. Tudo. Dos sentimentos surgem os pensamentos. E muitas vezes a gente pensava o contrário, né? Que primeiro viria o pensamento. Não. O sentimento é anterior. Em seguida vem os pensamentos. E pensando a gente fala. Então em seguida vem a palavra. E pensando, sentindo e pensando, a gente age. Vêm os nossos atos, nossas ações. O sentimento é tão importante, ele está tão bem resguardado em nosso interior, que é como se ele tivesse também numa esfera, não só no plano da parede, mas uma esfera que vem para frente e para trás da parede também. O sentimento é que dá o tom da nossa evolução espiritual. É como que dê a frequência em que nós estamos vibrando. Isso é o sentimento. Aqui nós vamos mostrar, tirado do livro também, o sentimento é o santuário. E eu acrescentei, é o templo, é a igreja da criatura. Sem luz aí dentro do sentimento, é impossível refletir a paz luminosa que flui de Deus para nós. Está no livro Vinha de Luz, capítulo 29. Também, o sentimento, também está na obra de Emmanuel com Chico, o sentimento, e eu acrescentei, bom, o sentimento bom, cria, edifica, alimenta, ilumina,
O sentimento bom é a luz divina. Só ele, o sentimento bom, é bastante grande para elevar-se da esfera comum, quebrando as fórmulas rasteiras. Está lá em Dicionário da Alma, no capítulo S, de sapo. Eu só queria mostrar isso, para agora a gente entrar no assunto, tendo um embasamento da obra espírita, porque tudo que eu vou falar aqui está espalhado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nas obras de Emmanuel, nas obras também de André Luiz. Mas nós trouxemos de uma forma que dê uma sequência lógica para nós podermos compreender e refletirmos sobre o sentimento, quanto ele é importante nas nossas vidas, na nossa felicidade. Aqui essa figura, ela deveria ser totalmente branca em cima e escurecendo até as trevas, para simbolizar das luzes às trevas. Então, à medida que a gente observa das luzes às trevas, aumenta a imperfeição. Aumenta a imperfeição, aumenta a maldade de cima para baixo aqui, consequentemente aumenta a infelicidade da criatura humana. Ora, aqui nessa região de trevas estão os sentimentos mais inferiores do ser humano, o ódio. O ódio nos causa muito desgosto, muito sofrimento, muitas dores, muitas decepções, inclusive perdas materiais, porque esse aqui vai quebrar o computador, porque o computador não fez o que ele queria. O comando está errado e ele ainda quer estar com a razão, quebrar o computador. Então veja, nessa região aqui está a falta de fé. A criatura que não tem fé sofre muito mais do que cada um de nós aqui. Porque quem não tem fé sofre o que nós sofremos e mais. Ele não enxerga uma luz no final do túnel. Quem não tem fé não observa que o sofrimento é passageiro. Ele não observa que o sofrimento é temporário, é transitório. Então ele sofre mais. Quando desencarna um familiar, por exemplo, ou um amigo, quem não tem fé se desespera. Então, justamente onde está nessa região de infelicidade aqui. Também nessa região, nós temos outros sentimentos. Veja, aqui a pessoa está segurando algo que para ela é muito importante, embora tenha uma mão aqui se estendendo para salvá-la. O que será que é tão importante que ela está segurando aqui, a ponto de adiar ou até mesmo comprometer a sua salvação? Veja que aqui é um penhasco. O orgulho. Muitas vezes, por causa do orgulho, a gente deixa de ser feliz. Nos relacionamentos humanos, nos relacionamentos dos casais e por aí vai. Colegas de trabalho também. Então, esse sentimento está aqui também de mãos dadas com a falta de fé, com o ódio. Veja esse gato. Está na frente do espelho. Eu tampei a tela do espelho. Esse gato se sente mais do que ele é. Ele se sente um leão. Esse gato é orgulhoso, né? Não é isso? Isso é um sentimento inferior, o orgulho. Quando nós nos julgamos melhores do que os outros, nós temos o orgulho, que nos infelicita. Veja aqui, no espelho, a imagem de alguém. Tem até uma auréola de santo. E ela se pergunta, sou um verdadeiro cristão? Será? É um lobo em pele de ovelhas. E Jesus nos adverte quanto a isso. Haverá falsos cristos, falsos profetas, haverá lobos em peles de ovelha. Então isso é presunção. Aqui, ainda sobre orgulho, a vovó está olhando no espelho.
mas ela tem muita vaidade em excesso. Ela se sente uma menina, uma mocinha. Percebe? Então, em decorrência do orgulho, nós vamos encontrar vaidade excessiva. Ainda sobre o orgulho, que ele deriva muitos defeitos. A partir do orgulho deriva muitos defeitos. Esse senhor se sente um super-homem. Isso. E ele quer que todos o vejam, inclusive o espelho, como um super-homem. Mas quando ele sai, as pessoas o veem como um pateta. Então, a prepotência, que é derivada do orgulho, torna-o ridículo. Concordam? Quando não concorda, já levanta a mão, viu? Para a gente já tomar providência. Veja aqui. Egoísmo. Tem manteiga para todo mundo, mas cada uma quer tudo para ela. Que sentimento é esse? Egoísmo. A palavra egoísmo ela é composta de ego, eu, ismo, gostar de. Se fosse pedir para as crianças traduzirem, eles iam dizer que egoísmo é gostar muito de eu. Gostar só de eu. Tudo para eu e o que sobrar para mim também. Isso é egoísmo. Né? Esses sentimentos aqui estão justamente nessa região inferior das trevas, de muita infelicidade. Está vendo? No Evangelho segundo o Espiritismo, nos adverte que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. Continuemos. Aqui, derivado do egoísmo, veja, a figura por si se fala, né? O egoísmo produz o vício da nossa geração, que Allan Kardec já nos chama a atenção há mais de 150 anos. O egoísmo produz um vício. Que vício é esse? A indiferença moral. Quando nós passamos, quando nós vemos, quando nós assistimos, quando nós olhamos alguém que precisa da nossa ajuda e nós ficamos indiferentes. O defeito é nosso. A infelicidade é nossa. Veja aqui. O cidadão está fumando num recinto fechado. A fumaça agride o sistema respiratório do próximo. Se este que está fumando não sabe que não pode fumar em recinto fechado, isso é um egoísmo inconsciente. Mas a partir do momento que ele sabe que não se deve fumar em ambiente fechado, o egoísmo dele é consciente. Ele é mais culpado. Não é? Veja essa figura. Ficou rico, se aprisionou na riqueza. Simbolicamente tem um cadeado aqui, uma chave lá. Ele se fechou no egoísmo, na fortuna, na riqueza. Ele não tem sequer alguém para pegar essa chave e abrir o cadeado. Então isso simboliza claramente que o egoísmo aprisiona e decepciona. E aqui também está o símbolo da moeda, o cifrão de reais, de dólares. Ainda sobre o egoísmo, o máximo do egoísmo. Pilatos, para proteger o seu cargo, vendo que Jesus de Nazaré era inocente, deixa Jesus ser crucificado. E aqui em Três Lagoas, não sei se nos dias frios acontece isso, lá na capital, Murutinga do Sul, e Guaraçaí, que pertence à Grande Murutinga, acontece isso. O maridão garante o lado dele do cobertor com bastante pregos. E a esposa que se vire, não é? Isso é um ato de egoísmo. Eu trago figuras porque fica muito fácil a compreensão. Depois não vai ter como a gente alegar que a gente faz o errado porque não compreendeu. E isso é grave.
porque nós vamos compreender. Nós estamos compreendendo. Então, o egoísmo é a negação da caridade. Ora, até agora eu mostrei os defeitos, os 4 principais defeitos aqui embaixo: o ódio, a falta de fé, o orgulho e o egoísmo. Agora, como resolver isso? Como sair dessa infelicidade? Como sair da região das trevas para a luz? Como? Aí nós vamos pedir socorro para Jesus. Jesus, como combater o egoísmo? Como combater essa chaga que nos infelicita tanto? Como? Jesus nos orienta: buscar a felicidade na prática, no exercício da caridade. Então a gente vai combatendo o egoísmo, auxiliando ao próximo, fazendo a caridade, vamos conquistando a alegria de servir, a alegria de ser útil. E isso é um sentimento muito pessoal para cada um de nós. Cada um de nós tem que exercitar isso. Voltemos à nossa tabela que nós estamos construindo juntos. Veja, essa região aqui de trevas, de infelicidades, de dores, de sofrimentos, de angústia, de expiações e provas. Como sair daí? Nós vimos exercitando a caridade, ou, veja, exercitando a bondade, anulando a maldade, também buscando a perfeição, das trevas à luz ou de baixo para cima, buscando a perfeição. Consequentemente, conquistamos a felicidade. Olha que interessante. Ora, para fazer isso, temos que fazer a evolução desses sentimentos aqui, ó, a transmutação desses sentimentos, convertê-los. Percebe? Então, também aqui, muitas pessoas dizem, precisamos fazer a reforma interior. Já ouviram isso? Precisamos fazer a reforma íntima, é sinônimo. Também aqui, evolução moral. Conscientização de que somos filhos de Deus, que fomos criados, fomos emanados de Deus. Ele emanou cada um de nós para sermos felizes. Não é para nós sofrermos. Não. É para sermos felizes, alinhando-se com a sua lei. Veja, também aqui, para sair dessa região de trevas, compreender e praticar o Evangelho, que é a lei de Deus, que Jesus trouxe para nós, não é? Então, se a gente fizer isso, nós vamos saindo gradativamente da falta de fé até a pouca fé, depois a dúvida e mais acima a esperança. Mais no alto a confiança, até que a gente atinja a fé. Veja que saímos da falta de fé para a fé, não de salto, não de pulo, não de mágica, mas se esforçando a cada dia para sermos melhores do que ontem. E para que amanhã nós sejamos melhores do que hoje. Esse é o verdadeiro espírita. Não é? Então, aqui também, ó, com relação ao orgulho, temos que exercitar a diminuição desse sentimento inferior, até que a gente comece a ter prudência, depois moderação, mais acima simplicidade, mais lá no alto modéstia, modéstia verdadeira, e no topo a humildade. A humildade é uma simplicidade profunda com bondade. É isso. Por exemplo, Jesus lavando os pés dos apóstolos. Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, que encarnou numa manjedoura, dando exemplo de humildade. O rei, aguardava-se o rei, e é realmente um rei, mas o reino dele não é deste mundo. O reino de Jesus é um reino do plano espiritual, onde ele está preparando o lugar para cada um de nós, não é? Então veja, se a gente pegar também esse sentimento inferior, o egoísmo, é possível eliminá-lo. Sim, nós vamos exercitando com a evolução
com a conscientização, com os estudos, com o aprendizado do Evangelho, com a prática do Evangelho, nós vamos subindo nessa escala. Passamos pela indiferença, é normal. Passamos depois pela piedade. A piedade, traduzindo de forma simples, é dó. Ter dó. E muitas vezes nós temos dó, temos piedade, mas ainda não fazemos nada. Não fazemos a caridade. À medida que a piedade, a dó, se avoluma, cresce, nós começamos a fazer algo pelo próximo. Então veja, passamos aí pela solidariedade, pela fraternidade, até atingir a caridade. Então a piedade, como está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a piedade é precursora, ela vem antes da caridade. E é normal que assim seja, né? É normal. Então veja, agora se a gente analisar, o que é caridade? Caridade é doação de coisas, né? Se for coisas materiais, é caridade material. Mas vamos pegar uma definição antes de Jesus. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Conforme Jesus compreende o que é a caridade. Benevolência, bondade para com todos. E não ser bondoso com um e não ser bondoso com o outro. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições. Indulgência quer dizer não ser exigente com as faltas alheias, não ser exigente com os defeitos dos outros, não ser exigente com os vícios dos outros, mas vamos ajudar. Percebe? E perdão das ofensas. Quais ofensas que é para se perdoar? Jesus deixou muito aberto, né? Todas as ofensas. Perdão das ofensas. Todas as ofensas precisam ser perdoadas. Então, com isso, a gente vê sobre a caridade. Agora, eu pergunto para vocês. Olha que interessante nessa tabela, como ela tem simetria. Aqui embaixo, no extremo inferior, o ódio. Aqui em cima, um pouco mais acima, a falta de fé, o orgulho e o egoísmo. Os piores defeitos da criatura humana. Lá no alto, os melhores sentimentos da criatura humana, ou as virtudes. Está faltando alguma coisa aqui em cima? Porque, junto com a fé, a humildade e a caridade, tem a virtude máxima, que une, que funde essas três virtudes. Qual deve ser? O amor, isso mesmo. Então nós vamos ver aqui, ó, o amor no topo dos sentimentos da criatura. Por isso, a evolução dos sentimentos, saindo do egoísmo à caridade ou altruísmo, saindo do orgulho à humildade, saindo da falta de fé até a fé, saindo do ódio até o amor. Percebe? Isso é o que nós precisamos fazer. Isso vai nos levar à felicidade. Consequentemente, a nossa felicidade vai sendo proporcional. A nossa felicidade vai sendo conquistada. É a felicidade merecida de cada um de nós. E aqui eu mostro Francisco Cândido Xavier, que é um dos grandes caridosos, né? Só para mostrar para vocês que a caridade se divide em duas: caridade material e caridade moral, conforme está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade material é doação de coisas. Doação de coisas, sem esperar qualquer tipo de recompensa. Doação de coisas materiais, sem esperar nada de recompensa. Nada. Pode ser alimentos, remédios, vestimentas, moradia, transporte e até dinheiro. Isso é caridade material. Mas não pode esperar nada em troca. Nem mesmo agradecimento. Viu? E a caridade? Se alguém chegar aqui e falar assim, mas João Atílio, eu não tenho nada disso aqui. Eu não posso então fazer a caridade? Pode. Faça a caridade moral.
que é doação de si mesmo, no carinho, na benevolência, na oração, na tolerância, na indulgência, na paciência, no perdão. E esses aqui, quanto custa ao bolso? Essas caridades morais, quanto custa ao bolso? Vou esperar vocês falarem, hein? Nada, né? Nada. E é mais difícil de realizar do que a doação de coisas materiais. Concordam? O que vocês acham? Tolerância, por exemplo. Quanta tolerância nós precisamos ter no trânsito de hoje? Quanta tolerância, paciência em nosso lar, para que flua, que esteja harmônico, né? Então eu queria mostrar para vocês que a fé, esse bloco verde, a caridade e a humildade se fundem no amor. Ou seja, o amor é sustentado por 3 virtudes importantes: a fé, a humildade e a caridade. Então ali você tem uma fusão de virtudes, de forma que a caridade passa a ser amorosa, o amor é simples, né? O amor é humilde, com fé. É isso. Então esses sentimentos são muito importantes para a nossa felicidade, conforme nós estamos tentando demonstrar para todos nós. Aí eu pergunto, onde é que está o nosso sentimento hoje? Sem falar, cada um de nós sabe onde está seu sentimento. Está nessa região inferior? Está aqui no meio da escala? Está nessa parte de sofrimentos aqui embaixo? Ou nossos sentimentos já estão aqui próximo das virtudes? Cada um de nós sabe. E isso é personificado, isso é pessoal, é intransferível, cada um tem que realizar isso. Não dá para você comprar, não dá para você pedir para outro fazer isso por você. Então a gente observa isso e observa que existem sentimentos, como nós vimos, e existem sentimentos inferiores, como o ódio, o orgulho, o egoísmo, a falta de fé. Ora, se a criatura tem sentimentos maus, que tipo de pensamento ela tem? Bons ou maus? Maus. Então, pensamentos maus. Se ela tem sentimentos maus, que tipo de palavras ela tem? Palavras más. Raramente ela fala uma palavra boa. Se o sentimento é inferior, é mau, que tipo de ação a criatura tem? Ação, atos maus. Ninguém comete um crime, ninguém planeja e comete um crime, se ele não alimenta sentimentos inferiores, como ódio. Concordam? Sim. Isso é uma realidade. E isso nos preocupa, porque Jesus disse: a árvore será conhecida pelos frutos, ou pelos frutos se conhece a árvore. A árvore, essa criatura humana com sentimentos maus, que fruto ela produz? Frutos de injúria, de violência, de homicídios, né? Matanças, de adultérios. Adultérios de tudo, não só adultério conjugal, mas adultério de remédio, adulterar combustíveis, colocando água no álcool, colocando álcool na gasolina, adulterando remédios. São adultérios. Aqui, blasfêmias, prostituição, tudo fruto do sentimento mau. Furtos e até mesmo falsos testemunhos. Por quê? A árvore é má, não pode produzir frutos bons. Jesus disse isso. Então, quando Jesus disse assim, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 4 e 43, ele disse assim: do seu bom coração, o homem tira as boas coisas. Do tesouro do seu bom coração, o homem tira as boas coisas. Mas do tesouro mau do seu coração, o homem tira as más ações, as más palavras, as más coisas. Quando Jesus está dizendo coração, ele está simplificando.
Há 2000 anos atrás, tinha que falar de forma mais simples. O coração é o sentimento. Então, do sentimento da criatura, ela retira as boas coisas, as boas palavras, as boas ações, os bons pensamentos. É isso. Também é verdade que do seu tesouro de inferioridade, do seu sentimento, ele tira todos esses frutos, todas essas ações. Ora, como resolver isso? Jesus trouxe a solução. A lei de Deus para nós, o Evangelho de Jesus é a lei de Deus. Da obediência ao Evangelho, nasce o quê? Se nós obedecermos o Evangelho, se nós vivermos o Evangelho de Jesus, nasce o que em nós? Está nascendo, ó. Nasce o amor. E quem tem amor é feliz. Lembra que o Simão Pedro disse? O amor cobre, neutraliza, anula uma multidão de pecados. Tudo que nós temos que aprender é amar. Toda a doutrina de Jesus se resume em amor. Não precisamos confundir, complicar, trazer teorias profundas. Não. Tudo que Jesus ensinou, o resumo da doutrina de Jesus é o amor. Jesus não pediu para a gente atravessar o Rio Paraná nadando. Não. Não pediu para a gente subir montanhas. Não. Pediu para que a gente ame ao próximo como a si mesmo. Não é difícil. Eu pergunto para vocês, a felicidade é possível já? A felicidade é possível já? Sim. Sim. Se nós a buscarmos, se nós a procurarmos ou buscarmos na prática, no exercício da caridade. Basta ver a biografia de Francisco Bernardone, que nasceu em Assis, na Itália, cantando e agradecendo a Deus o tempo todo, mesmo nas dores profundas. É possível ser feliz já? Sim. Aquela felicidade merecida, aquela felicidade conquistada por cada um de nós. Aquela felicidade que a terra pode nos oferecer. E nós vimos que a felicidade é gradual, ela vai aumentando. Então, cada um já tem a sua felicidade conquistada. Percebe? Aqui tem um conselho de São Vicente de Paulo. Ele diz assim: sede bons e caridosos. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Sede bons e caridosos. Esta é a chave da felicidade. Como é que chama essa chave? Caridade. Olha que interessante. Vira e mexe e cai no mesmo ponto. Não é por acaso. Olha que interessante. Esses balões, simbolicamente, está levando essas pessoas ao reino dos céus. O que tem nesses balões? O que são esses balões? A caridade. Mas aqui atrás ficou um preso. Aqui tem uma corda prendendo a terra. Tem um João Atílio aqui, perdido para trás. Esse bondoso aqui ainda está estendendo uma tesoura para que ele se desligue desse problema. O que será que o prende à terra? Os bens materiais. O egoísmo. Chaga da humanidade. Chaga da humanidade. Então, isso é consequência do egoísmo. Ele fica para trás, os outros evoluem. Veja,
Dos 614 mandamentos, que está lá nos 5 livros de Moisés, 10 foram ditados por Deus. Os 10 mandamentos. Os outros 604 Moisés criou para legislar em um povo selvagem, primitivo. Mas Jesus resume em 2 mandamentos. Dos 10, resume em 2. Amar a Deus mais do que qualquer coisa e amar ao próximo como a si mesmo. Não é isso? Jesus, então, governador espiritual do planeta Terra, através dele ocorre a primeira revelação, presidida por Jesus, planejada, programada por Jesus, vem Moisés. Depois, não podia ter falhas, vem Jesus, trazer a lei de amor. Não é isso? Depois, Jesus promove uma nova revelação, já que nós havíamos compreendido as 2 anteriores. E vem o Consolador prometido. Por Jesus, vem o Espiritismo. Não é isso? E Allan Kardec resume em um lema só para nós. Daqueles 614 mandamentos, nós espíritas, basta obedecer um lema só. Qual é o lema que Kardec deixa para nós? Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque fora da caridade não há aprendizado no bem. Não há evolução. Fora da caridade não há aprovados. Logo, fora da caridade não há escolhidos. Mas muitos são chamados. Na verdade, todos somos chamados. E poucos são os escolhidos. Percebe? Então, é necessário que a gente se habilite, que a gente esteja preparado, para que nós possamos também ser escolhidos. E eu vou colocar aqui para vocês, por conta própria, fora da caridade não há salvação. Está escrito na obra. A novidade está aqui, ó. Fora da caridade não há felicidade. Concordam? O universo foi criado pelo amor de Deus, com o amor de Deus, para o amor dos seus filhos. Tudo que tiver contrário ao amor está fadado ao insucesso, ao fracasso. Nós precisamos nos conscientizar. Nós queremos ser felizes. É justo, é honesto, é correto buscarmos a felicidade. E nós precisamos nos conscientizar que é necessário a caridade para que sejamos felizes. Não adianta nós aparentarmos a bondade, aparentarmos a caridade. Não resolve. Nós, na medida em que vamos exercitando o auxílio ao próximo, eu repito, vamos encontrando a alegria de servir, a alegria de ser útil, a alegria de ajudar um idoso, a alegria de conversar com um idoso que está carente de ouvir, de ser ouvido, a alegria de acolher uma criança, a alegria de cuidar de um animal, e por aí vai. Isso é muito criativo, tem infinitas possibilidades. Aqui esse slide repetiu, não sei porquê. Deve ser para a gente ficar gravado, né? Mas o que eu queria mostrar na sequência é, se existem sentimentos maus, existem sentimentos bons, não existe? E muito. E muito. Então, aquele que tem sentimentos bons, que tipo de pensamentos ele tem? Bons ou maus? Bons. Não é isso? Se ele tem sentimentos bons, o que é que ele tira do tesouro desse coração? Palavras boas. Desse tesouro de sentimentos bons, ele tira que tipo de ações? Más ou boas? Boas. É isso.
É isso. Por isso Jesus disse que o homem tira do bom tesouro do seu coração as boas coisas, as boas palavras, as boas ações. Tesouro do seu coração é o sentimento. A origem de tudo está no sentimento. Às vezes a gente encontra alguma pessoa que ela tem um sentimento sempre inferior, sempre contraditório. Você fala para ela, olha que microfone bonito, mas ele arruma um defeito. Mais ou menos assim, ó. Você fala assim para ele, nossa, como a rapadura é doce. E ele diz assim, mas não é mole não. O outro tem sentimento bom. E você diz para ele, como a rapadura é dura. E ele diz assim, mas é tão doce que compensa o esforço. Percebe? E por aí vai. Então a árvore aqui é uma árvore boa, de sentimentos bons. Quais frutos ela deve produzir? Frutos bons ou maus? Bons. Então ela vem produzir paciência. Pessoa que tem um sentimento bom, ele vai exercitar paciência, ele tem paciência. Ele tem benevolência, bondade. Ele não é exigente com as faltas dos outros, ele é indulgente. Ele é misericordioso. Misericórdia, gente. Eu ouvi uma tradução de misericórdia daquele escritor mineiro, o João Guimarães Rosa. Misericórdia. Olha como é simples. Misericórdia. Ele disse, misericórdia. Colocar o coração na miséria do outro. Não precisa muita teoria. Misericórdia. Colocar-se no lugar do outro. Ter essa empatia de sentir o que o outro está sentindo. Ter essa alteridade. Capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, os bons sentimentos produzem o perdão, produz a piedade e produz a tolerância. Né? Essa tabelinha então mostra que esses sentimentos bons estão aqui, ó, na região do amor, da fé, da humildade, da caridade. Aqui estão os sentimentos bons. Ficou claro isso? Veja, nós vamos buscar em outra cultura, em outro país, em outra religião, palavras de Mahatma Gandhi. Mantenha seus pensamentos positivos. Eu acrescentei, bons, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Já fizeram isso? Já aconteceu isso? Quem fala palavrão o dia todo, depois ele fala na hora que não pode. Porque o subconsciente está repetindo o que está liberado durante o dia todo. Aí ele diz, escapuliu. Então, cuidado com seus pensamentos, porque eles podem tornar suas palavras. Quem fala em público não pode ficar falando palavrão mesmo que ele deseje. Porque senão chega aqui e fala. Fala porque está cheio nos seus sentimentos, no seu subconsciente também. Agora pega essa última palavra. De pensamentos, nós somos as palavras. Das palavras, cuidado com as tuas palavras. Elas podem transformar-se em atos. Não tem gente que fala, eu vou te pegar, eu vou te bater. Para. O outro vem e te pega primeiro, te bate primeiro. Então você tem que se defender, de repente acontece uma coisa mais desagradável, uma morte, um assassinato. Cuidado com tuas palavras, elas podem tornar-se ações, atos. Cuidado com os teus atos. Eles podem transformar-se em hábitos. E isso é interessante, porque nós temos que pegar os atos bons e repeti-los várias vezes, para que eles se transformem em hábitos. Por exemplo, quando a gente sai de um ambiente, de uma sala, de um quarto, de um cômodo, apague a luz. Sim. Mesmo que você vai voltar em seguida, você apaga a luz. Você está fazendo um ato bom, repetido, ele se torna em um hábito.
Concordam? Você está dirigindo, não tem ninguém atrás, não tem ninguém na frente, nem do lado, você vai virar à esquerda, quem é motorista, dá sinal de seta. É um ato bom. Se você faz repetidamente, vira um hábito. Você vai dar sinal de seta para a direita ou para a esquerda. Com o subconsciente agindo, sem precisar raciocinar, parar. Será que eu dou sinal, não dou sinal? Você faz isso conversando. Né? Percebe? Então, atos bons têm que ser repetidos para que se formem hábitos bons. Claro que não precisa nem falar que os atos ruins têm que ser evitados, senão viram hábitos. Por exemplo, um ato ruim de falar palavrões, se for repetido, vai formar o quê? Um hábito, um hábito, um hábito. Agora, cuidado com os teus hábitos. Olha que interessante, é uma sequência gradativa. Cuidado com os teus hábitos. Eles formarão o teu caráter. Isso foi uma campanha da LBV, Legião da Boa Vontade, para a formação de bons hábitos e de caráter. Terminando essa parte, ó, cuidado ou cuida do teu caráter. Cuida do teu caráter. Porque nós vamos observar que tem bom caráter e tem mau caráter. Tem ou não? Tem. Cuida do teu caráter. Dele depende o teu destino. Cuida do teu caráter. Dele depende a tua vida. Cuida do teu caráter. Dele depende a tua felicidade. Percebe? Eu vou resumir a palestra aqui, vou tirar uns slides, em função do tempo. Eu só vou passar aqui para vocês, isso aqui rapidinho, ó. Um carro na beira da estrada, a pessoa pede para os outros pararem. E as pessoas não estão parando, é isso? Não, né? Oh, parou alguém. Ai, que beleza. Se eu soubesse, até eu parava, né? E deve ter um suco aí, alguma bebida, algum refrigerante. O que significa? Que se você ajuda, você será recompensado. Na lei do universo é assim. Quem mais ajuda é o que mais recebe. É o que é mais auxiliado. Quem mais doa é o que mais recebe. Quem mais perdoa é o que mais será perdoado. É a oração de Francisco de Assis. Quem gostaria aqui de ser discípulo de Jesus? Estou terminando, viu? Todos nós gostaríamos de ser discípulos de Jesus. Lá no Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Lá tem uma resposta, lá tem uma parte de Paulo, o apóstolo Paulo, e ele faz essa pergunta, né? Quem gostaria de ser discípulo de Jesus? E lá ele responde, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Não importa a religião a que pertençam. Gente, não é o espiritismo, não é faixa de espírita que nos salva. Não. Não é o rótulo religioso que nos salva. É o exercício da caridade. Todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Não importa de que religião ele pertence, não importa. Isso é bom, senão a gente, como espírita, acha que nós estamos salvos, sem fazer caridade. E os outros são pecadores em outras religiões e não seriam salvos. Percebe? Jesus disse mais, ele disse assim, quando fizestes a caridade para um dos meus irmãos necessitados, foi para mim que fizestes. Está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Terminando. Como reconhecer os discípulos de Jesus? Todos queremos ser discípulos de Jesus.
Como reconhecer aqueles que já são discípulos de Jesus? Como? Jesus mesmo respondeu. Jesus mesmo respondeu: meus discípulos serão reconhecidos ou serão conhecidos por muitos se amarem. Vocês têm perguntas? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela concordância em conversarmos. Muita paz.